veio participar desse momento tão especial. Louvamos a Deus pelas vossas vidas. E eu nasci na igreja, sou filho de pastor, nasci na igreja, vivi na igreja, trabalho na igreja. Então a gente compreende toda essa lida pastoral e esse compromisso que cada pastor tem de desenvolver a obra do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando o carinho que cada um tem para conosco. Isso gera muito em mim mais responsabilidade. Quando alguém faz uma fala direcionada a mim, eu acho muito pesado. E eu sempre me lembro de 1 Coríntios 9, 27. Paulo diz que eu pregando aos outros, eu nunca venha ficar desqualificado, né? Então isso é muito sério e muito pesado. Nós não temos ídolos, nós temos pessoas que admiramos, que está fazendo a obra de Deus com sinceridade. Então eu agradeço ao carinho dos irmãos, das irmãs, mas peço que cada vez mais orem por nós. Obrigado a cada pastor, a cada irmão, a cada esposa. Pastor Isaías, a esposa, o pastor Isaías é lá do Maranhão, irmãos. E eu liguei para ele para resolver um negócio, já estive lá com ele, lá na cidade uruguaiana, né? Eu estive lá com ele, ministrando a palavra, foi bênção. A esposa é lá da nossa igreja, né? Ele também, né? Eu sempre falo com a família deles ali, e é um prazer. Muito obrigado pela sua presença, juntamente com os companheiros que vieram, e eu tenho um carinho especial por vocês, viu? Muito obrigado, pastor Isaías, aos demais pastores. Pastor Elias, mas a missionária Cláudia, irmãos, a primeira vez que eu procurei fazer um mestrado, que eu queria fazer um mestrado diferente, queria fazer um mestrado que não fosse na linha nossa, para que eu pudesse ter uma outra noção de outros argumentos, de outras linhas. Eu já tinha feito dentro da área da Assembleia de Deus, e a faculdade mais conceituada na época era aqui no Rio Grande do Sul. Então eu fiz o seletivo e passei e vim fazer o mestrado aqui. E aí eu conversando, um rapaz disse assim, rapaz, vai lá para a casa do pastor Elias. Eu disse, não, mas eu nem conheço. Nem conheço. A primeira vez eu fiquei hospedado lá na universidade, aí depois eu fiquei, desde esse tempo, eu fiquei na casa dele, sempre me recebendo com muito carinho, com muito amor. Ele e a esposa, ele cedeu uma casa que ele tinha lá ao lado, para mim, para minha esposa, e eu vim com toda a minha família, as minhas filhas, e nós ficamos, né? A sobrinha até casou e ficou aqui, né? Daqui no Rio Grande do Sul. Mas ele, sem me conhecer, abriu as portas da casa dele, mas a irmã Cláudia, e desde esse tempo, né? Depois eu até liguei para ele, talvez eu vou fazer o doutorado aí, mas aí quando veio a pandemia, eu consegui a aprovação na Unicinos para o doutorado, e aí quando veio a pandemia, foi cancelado, mas aí eu fiquei fazendo doutorado nesse sistema, e até agora não precisou vir. Um dia desse eles disseram que eu tinha que vir, mas já está quase terminando a parte teórica. Mas quero agradecer ao pastor Elias, agradecer à missionária, em nome do Senhor Jesus. Minha esposa, que sempre me acompanha, está comigo, né? Trabalhando na obra do Senhor. E eu quero louvar a Deus pela vida. Ao prefeito da cidade, fiquei muito feliz. Aqui o carinho que o Senhor manifesta para com a igreja, para com o reino de Deus, para com o pastor da igreja, né? Isso é muito bom, isso é muito agradável e é importante quando a igreja tem essa união do prefeito com a igreja, da igreja com o prefeito. Isso é bom, isso é agradável, e nós louvamos a Deus pela sua vida, que Deus abençoe a sua administração. Todo o poder vem de Deus. Jesus disse isso para Pilatos lá em João 18. Nenhum poder te seria dado se do Pai não fosse enviado. Deus, ele dá o poder para o homem. Ele deu poder para muitos homens. Saber fazer uso do poder é uma decisão do homem. Que Deus possa lhe dar sabedoria para saber fazer bom uso do poder e servir ao povo. Lá em Provérbios capítulo 3, a Bíblia ela deixa bem claro, te entrega a ele e ele endireitará os teus caminhos. Se coloque nas mãos de Deus, que Deus vai lhe abençoando, vai lhe orientando, vai lhe dando bons planos,
e assim ele vai prosperando a sua vida. Fiquei muito feliz. Eu quero também louvar a Deus pela vida aqui de alguns irmãos, né, que nós já colocamos. O irmão, o evangelista Betinho, que nos alegra aqui também, com todo o esforço, né, com todo o carinho, a esposa, Deus lhe abençoe. Fiquei também muito feliz, e você está à frente desse trabalho, né, de realização de eventos. Eventos não é fácil, irmãos. A gente que faz eventos grandes, é muito gasto, é muita despesa, mas é tudo importante para a glória de Deus, né? Então, quero louvar a Deus pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quero também louvar a Deus pela vida do cantor, né? Está aqui nesta noite, simpático, alegre, dinâmico. Deus te abençoe. E aí, como você cantou, foi a melhor decisão, né? Serve a Deus com alegria. Um grande abraço, Deus te abençoe. Paz e prosperidade sobre a sua vida, né? O Marcos, né? O Marcos, sempre quando eu estava ali na casa do pastor Elias, ele ia lá, tem o Bruno, né? O Bruno também, né? Estão ali e ele sempre recebe a gente com muita alegria. Fiquei muito feliz. Deus abençoe a todos. Também o evangelista Felipe, né? Felipe e a irmã Sheila, né? Que nos receberam ali com muita alegria. Na hora que eu cheguei, ela já bem alegre, né? Ele também. E ela bem brincalhona, e isso é bom, é agradável, Deus gosta disso. Muito obrigado pelo carinho, em nome do Senhor Jesus. Queridos, quando eu olhei o tema, eu disse a Deus, o que eu vou falar para os irmãos que estão ali no Ijuí adorando a Jesus? E eu fiquei sempre, o meu genro que cuida da minha agenda, ele passa para mim, assim, 10 dias ou antes, ele passa o tema. E eu fico pensando no que eu vou falar. Porque, antigamente, vou revelar algo aqui aos irmãos, eu tinha um sermonário. Eu fazia um sermonário e fazia os sermões e colocava lá. Mas eu tentava pregar aquele sermão que eu fazia e não dava certo. E eu ia refazer de novo. Então, sempre eu deixo Deus me dirigir para o que Ele vai falar comigo naquela noite, naquele momento. E, quando colocou o tema, Ele me mandou o tema, Ijuí adorando a Jesus, adorando. Aí eu fui pensando, eu fico pensando, fico orando, e Deus colocou Mateus 28. Eu quero, mesmo sentados, eu quero que todos abram as vossas Bíblias. A cada amigo, a cada irmão, a cada jovem, eu queria que nesta noite todos ficassem nos seus lugares, porque Deus nos deu uma palavra para os nossos corações. Mateus capítulo 28. Nós vamos ler 2 versículos, mas quando você chegar em casa, você vai ler o texto por completo, que há muita coisa interessante. Mateus 28. Vamos ler o verso 6, o verso 7 e o verso 17 e o 18. Verso 6, 28, 6. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Verso 7. E depois, imediatamente dizei aos seus discípulos, já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. Verso 9. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Verso 17. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder, aonde? Vamos dizer bem forte, aonde? Muito bem. Então você tem ali atrás, adorando a Jesus.
E eu vou falar sobre isso, adorando a Jesus. Eu não sei se vocês viram recentemente, lá nos Estados Unidos, estava tendo uma palestra e uma jovem entrou no meio e pegou o microfone e falou que amava Jesus Cristo. Quem viu isso? Levante a mão, quem viu? Talvez você... Eu, quando olhei aquela cena, eu fiquei me perguntando se seria ousadia, atrevimento, o que seria daquela jovem. Mas a primeira coisa que nós queremos falar aqui é que no Brasil nós estamos vivendo um conceito de adoração de Jesus que está se restringindo a apenas à emoção e ao sentimentalismo. Um romantismo que, na verdade, ajunta o povo, ajunta uma banda, ajunta um vocal e começa a adorar, e a gente até chega e diz assim, vamos adorar Jesus. Há um autor que diz que adoração, A.W. Tozer, ele diz que a adoração é a nossa respiração. Adoração é um estilo de vida. Só que nós tomamos a adoração como um conceito de sentimentalismo. Principalmente quando veio dos Estados Unidos a ideia de adoração como uma forma de canto especializado. E a adoração, ela não está ligada à nota de uma música, ela não está ligada a uma melodia perfeita, porque se fosse assim, Spinoza, se fosse assim, Bach, se fosse assim, Beethoven, estaria adorando. A perfeição da voz, a perfeição do timbre, a harmonia, ela é bonita e é perfeita. A orquestra, há cantores famosos lá fora, que cantam até melhor do que nós e muito mais do que certos cantores evangélicos. E a gente até escuta cantores no nosso meio dizendo assim, se eu vou apresentar para Jesus, eu tenho que apresentar o melhor. E o conceito de melhor da gente está sendo na perfeição da harmonia, dos músicos, dos instrumentos, da voz, do timbre. E a gente pensa que isso é adoração. É por isso que eu achei muito importante esse tema desse evento aqui, Adorando a Jesus, porque a adoração que nós queremos falar hoje à noite, que eu quero chamar a vossa atenção, jovens, em especial os jovens que estão aqui. Essa adoração, ela não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. E quando a gente atenta para essa questão de adorar Jesus, duas coisas nós precisamos compreender de imediato. Há duas concepções que, na realidade, se nós analisarmos, elas giram em torno da pessoa de Cristo. Uma é chamada de pluralismo. Diga comigo, pluralismo. Vamos lá, bem forte, pluralismo. Nela, nesse pluralismo, Cristo, ouçam bem, se vocês atentarem, Cristo não é visto como um Deus. Por que eu perguntei dessa moça? Porque tem muito jovem aqui, tem muito irmão, tem até pastores que dizem assim, eu amo adorar Jesus. Só que adorar Jesus não é apenas um conceito de boca, deve ser um conceito de mente e de coração. Amém? Quando você vai para Marcos 12, 30, 31 em diante, Jesus diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Olhem para cá, entendimento. Quando você vai para Romanos 12, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa renovação, ela não é intelectual. Quando nós vamos para 1 Pedro 3,18, quando ele diz, crescei na graça e no conhecimento. Não é intelectualidade. Não é intelectualidade. Quando você vem para 1 Coríntios 2,10, a Bíblia diz, o Espírito penetra até as profundezas de... Só quem pode trazer as profundezas de Deus é o Espírito Santo. Nós não podemos adentrar nas profundezas de Deus se o Espírito Santo não estiver em nós. É por isso que nós só podemos adorar perfeitamente se o Espírito Santo trouxer a verdade de Deus para nós. E uma coisa que muita gente não quer é a pedagogia do Espírito.
Todo mundo quer o grito do Espírito, quer o pulo do Espírito, quer o rodopiar do Espírito, mas não quer a pedagogia do Espírito. Qual é a pedagogia do Espírito, pastor Zéu? 14:26 de João, 16:13 de João. O Espírito Santo vos guiará aonde? Vamos lá. O Espírito Santo vos guiará em toda verdade. E ele vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito. Aí quando você vem para Mateus 28:19, Jesus diz assim: ide, portanto, fazei discípulo de todas as... Mas como é que é para fazer discípulo de todas as nações? Ensinando a guardar tudo o que eu tenho dito. Qual é a pedagogia do Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo? É trazer o ensino de Cristo para nós. E aí, quando você vem para essa ideia pluralista, por que eu quero falar isso aqui? Porque dentro dessa visão pluralista, nós estamos vivendo a época do politicamente correto. E todo mundo aceita qualquer tipo de crença quando você não toca na crença dela. O que a pós-modernidade está pregando? É que toda religião, ela tem um punhado de verdade. Ela tem uma dose da verdade. Então, se eu não atacar a tua religião e você não atacar a minha, nós estamos e vamos viver bem. E vamos viver bem. Só que aí entra algo muito interessante. É que dentro desse pluralismo, o Jesus que nós pregamos, será se ele é o mesmo que o islamismo pode falar? Ele dá ênfase sobre Jesus? O Jesus que nós pregamos, será se é o mesmo Jesus presente em alguns cultos e religiões afro? O Jesus que nós pregamos, será se é o mesmo Jesus do maçom? O Jesus que nós pregamos, é aqui que eu quero falar, porque dentro do pluralismo, alguns veem Jesus como um filósofo, um camponês, vê Jesus no nível de Zoroastro, de Kinash, de Buda, Hare Krishna. E aí? Qual é o Jesus que nós pregamos? E às vezes eu estou na igreja, eu estou aqui adorando, a música vem, eu levanto as mãos, eu me sacudo, eu pulo. Mas lá fora, será se eu tenho o desafio, a coragem de dizer quem é o meu Jesus? Aqui está a primeira coisa que nós podemos analisar. Hoje, todas as religiões, o Comitê Nacional e Mundial Ecumenista, ele diz que é o seguinte: todas as religiões são boas e cada uma delas vão levar a algum lugar. Hoje, cada pessoa pode aprender. Qual é a política hoje? Eu aprendo com o muçulmano, eu aprendo com o hindu, eu aprendo com o indiano, eu aprendo com o feiticeiro, eu aprendo com o macumbeiro, eu aprendo com o filósofo, eu aprendo com o ateu. Mas para lá, o Jesus que eles estão adorando é o mesmo também que eu adoro? Por exemplo, Jesus era um camponês? Não. Jesus era um revolucionário? Não. Jesus era um bom homem da moralidade, apenas isso? Não. E quem é Jesus? Qual é o Jesus que eu adoro? Se é uma coisa que vocês precisam entender, que vocês colocaram ali, adorando a Jesus, o Senhor Jesus perguntou para Pedro, para todos os discípulos, Mateus 16, 13 até o 16. O que o povo está dizendo aí? Que eu sou a mesma coisa de hoje. Estão dizendo que tu é Buda. Aí é. O que estão dizendo aí? Estão dizendo que tu és um profeta, o iluminado. O que estão dizendo? Estão dizendo aí que tu és João Batista. O que estão dizendo aí? Estão dizendo aí que tu és Jeremias. Olha o conceito do povo. Jesus se vira para os discípulos e diz: mas vocês que vieram aqui esta noite adorar a quem? Vamos lá, diga bem forte. Adorar a quem? Aí ele pergunta: o que vocês dizem que eu sou? Ele falou ali. Agora preste bem atenção, será que um jovem universitário que pesquisa Jesus, analisa Jesus, coloca ele dentro de um tubo, de uma lógica humana, ele fica entendendo, lendo tudo sobre Jesus, se ele pegar os livros de grandes críticos de Jesus,
Por exemplo, Ernest, que tinha uma fé grandiosa em Jesus, depois passou a negar a Jesus. Batierma, que foi é um grande doutor na área de grego, estudou com um das maiores autoridades de grego do mundo, hoje nega Jesus. E aí? E se você encontra essas pessoas que negam a Jesus, como é que você vai encarar essa realidade? Jesus perguntou, o que estão dizendo por aí? Estão dizendo que tu é desse jeito aqui, estão dizendo que tu é isso, estão dizendo que tu és aquilo. Jesus diz, mas vocês que andam comigo, estão convivendo comigo, estão vendo o que eu faço, o que vocês dizem que eu sou? Aí ele já falou. Pedro olhou e disse, tu és o quê? Então Jesus não é um camponês, ele é o filho do Deus? Então Jesus não é o filósofo, ele é o filho do Deus? Então Jesus não é apenas um revolucionário, ele é o filho do Deus? E para adorar ele como sendo Deus vivo, só se tu também tiver o espírito de vida dentro de você. Quando você olha para esse texto bíblico, Jesus disse para Pedro, não foi a carne nem o sangue. Vamos lá, diga bem forte, não foi a carne nem o, mas quem te revelou? Pronto. Quem te revelou foi o meu Pai. Se você pegar João 1, 10, 11, quando você pega João 1, 10, 11, você vai ver que Jesus diz assim, olha, os quais não nasceram da carne nem da vontade do homem. Então, se você chegar aqui, antigamente eu fazia isso, meus irmãos, eu pegava o microfone, eu tentava forçar os irmãos para dar glória, eu estou vendo uma nuvem aqui, eu estou vendo o negócio, está pairando aqui. Ei, espera aí, mas tu não está no mesmo mundo que eu estou? Tu não tem o mesmo espírito que eu tenho? Se tu tens o mesmo espírito que eu tenho, tu vai estar no mesmo universo que eu estou. Aqui é que está o mistério. Então ouçam bem, não é uma questão de criar um culto naquele dia, não é uma questão de criar um ambiente naquele momento. É Jesus viver dentro de você e você saber que ele é o quê? O Filho do Deus. Se cada crente souber que ele é o Filho do Deus vivo, vai adorar ele em espírito e em verdade. Só quem acredita assim, levante a mão e diga glória a Deus. No pluralismo, Jesus é uma das melhores opções, mas ele não é olhe para cá. No pluralismo, Jesus não é a melhor, a única opção. Ele é uma das melhores, mas não é uma única. Aí quando você vem para o inclusivismo, é outra corrente. A outra corrente que nós temos aí é o inclusivismo. E dentro desse inclusivismo, desde o século 17, começando aí lá pelo 16, que veio o iluminismo, qual foi a ideia? O iluminismo não atacou a religião, o iluminismo não atacou a fé, mas começou-se a dizer que todas as religiões são iguais, que toda fé é importante, que toda pessoa... Vocês já viram, eu já vi até crente botar no WhatsApp e reportar aquela ideia que alguém diz assim, vocês sabiam que a oração é científica? Aí tem até crente que espalha, não espalha isso não, irmão. Oração é poder de Deus, oração não é ciência. Aí tem crente que fica espalhando, aquilo ali já é uma artimanha do diabo. O diabo ele está sabendo que tem muita gente agora querendo ir atrás de Cristo, e aí ele começa a usar até a ciência, um chafurde não. Quando Nicodemos, que era um doutor, capítulo 3, chegou para Jesus, ele disse assim, me diga uma coisa, eu vejo que tu opera maravilha, como é que tu faz isso? Jesus não foi dar lógica, aula de lógica, explicar. Veja bem, Nicodemo, culto, Nicodemo, tem que ser assim, assim, eu vou pegar assim, tu tem que entender. Ele disse, Nicodemo, se tu não nascer, pronto. Como é que um homem pede uma explicação e Jesus mistura um outro assunto? Se tu não nasceres, tu não entra lá. Ele virou, mas como é que pode ser isso? Ele disse, tu não é doutor? Te vira. Te vira, tu não és doutor? Então preste bem atenção, no inclusivismo, o que você tem nesse inclusivismo? Eles dizem que Jesus continua incomparável, ele é Deus, mas ao mesmo tempo eles dizem que Jesus não é apenas a única verdade. E aí quando você vai para João 14,6, lá está escrito, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o que eu quero trazer aqui esta noite para os senhores e as senhoras é que se você quer adorar mesmo de fato a Jesus,
Não é uma escolha de uma opção de uma vida boa. Adorar a Jesus não é uma escolha de uma vida confortável. Adorar a Jesus não é apenas ele te livrar de um problema. Adorar a Jesus é você crer que ele é a única vida eterna para você. Queridos, eu acho que a gente fala muito de adorador, mas quem adora que estaria no nível de Elias? Vocês se lembram de 1 Reis 18, 21? Elias chegou para os profetas de Baal e disse assim: pois se Baal é Deus, adorem a Baal. Quem de nós tem essa coragem hoje? Hoje nós somos belos para adorar a Deus dentro de uma igreja. A gente volta, as moças choram, eu fico olhando aquilo ali. Diz, meu Deus, está certo, não vou falar não. Cada um tem uma emoção. Os rapazes, igrejas lotadas com o melhor som. Quando sai dali, o jovem lá na universidade não tem coragem de enfrentar o professor ateu dele que critica de Jesus de dia e de noite. Vocês entenderam? Adorar Jesus, gente, não é só levantar a mão, não. Adorar Jesus é como Elias. Elias chegou e disse: vocês dizem que Baal é Deus? Então vem para cá. Se ele é Deus, quem quer essa ousadia? Eu vim falar de ousadia aqui hoje. Está lá no 21. Vem para cá. Se Baal é Deus, o que ele disse? Adora Baal. Mas se Deus é Deus, mas não fiquem nessa brincadeirinha. Baal e Deus, Deus, Baal. Ou uma coisa ou outra. Eu vim aqui para dizer a verdade de Deus. E eu vou dizer uma coisa, até tu também está na igreja, que tem irmão que está aqui dentro. Oh, Jesus. Jesus, eu te amo, Jesus. Ei, irmão, adorar Jesus. Eu li uma história que um imperador chegou e disse assim: olha, os cristãos estão me perturbando com essa ideia de culto de Santa Ceia e de adoração desse rei Jesus. Eu vou baixar um decreto que agora só pode adorar em primeiro lugar a César. Se primeiro adorar a César, aí depois pode adorar qualquer outro Deus. Mas em primeiro lugar não é o nome de Jesus. Em primeiro lugar é o nome de quem? De César. Vamos lá. Em primeiro lugar é o nome de quem? De César. Diga bem forte. Em primeiro lugar é o nome de quem? Quem não adorasse perdia o emprego. Quem não adorasse perdia a vida. Quem não adorasse era jogado no Coliseu. E aí eu li uma história que diz que o pai estava aqui, a criancinha do lado, e o pai ouvindo Nero. Nero dizendo: quem adora a Jesus, o imperador de Roma, Domiciano, quem adora a Jesus como o Senhor vai ser. Só que os crentes já tinham lido o capítulo 2, verso 9, verso 10. E Deus lhe deu um nome soberanamente maior do que César, maior do que os imperadores, maior do que os filósofos, maior do que os homens. E lhe deu um nome que está acima de todo o... Agora você quer ver o que é adorar Jesus? Tinha fumaça lá? Não tinha fumaça. Tinha banda bonita? Não tinha banda bonita. Tinha cantor famoso? Tinha pregador famoso? Vem cá, irmão. Aí o pai estava e a criancinha aqui, me dê aqui a sua mão. Erwin, no livro que ele escreve, ele diz isso. Aí o pai está aqui e o menino segura. Papai, ele está falando do teu Jesus. O senhor vai continuar adorando ele porque ele vai te matar. Ele olhava para a criança, aí dizia: meu filho, eu vou continuar adorando Jesus. Papai, mas eu vou ficar sem pai. Mas Deus cuida de ti, meu filho. A mamãe vai ficar sem pai. Deus cuida de ti, meu filho. E aí sabe o que acontecia? Muitos saíam daquela reunião já com a sentença de morte, porque não negaram. É isso que é adorar. Quem está pronto para fazer isso? É por isso que eu vim aqui esta noite falar sobre adoradores de Cristo. Mas eu vim falar que você vai entrar hoje ou como Elias, ou tu vai continuar do jeito que está aí. Elias disse: se Baal é Deus, adore a ele. Agora, se Deus é Deus, venha para cá, bota o novilho no altar e não meta fogo. E o Deus dos céus vai responder. Só quem acredita assim, diga glória a Deus. Nós temos esse Cristo poderoso, meus irmãos.
Então vamos lá. O texto que nós lemos, todos vocês conhecem. É uma história linda, ela é maravilhosa. Quando você começa o texto, eu não vou entrar nisso, você tem um problema teológico e exegético. Por quê? É exegético por quê? Porque você tem uma expressão que diz assim, ó, ao fim do sábado. É claro que você tem uma forma dos judeus contar o tempo e também dos romanos. Se fosse ao fim do sábado, então começava já no pôr do sol. Foi o momento que as mulheres já começaram a ir atrás de Jesus Cristo. Se for pela outra computação, então vai ser domingo pela madrugada. O certo é que Jesus tinha morrido. E as mulheres, bem cedo, elas se dispuseram. Olha o que é adorar. Ouçam bem. Adorar, essas mulheres aqui, elas foram buscar um Jesus que estava o quê? Vamos lá. Elas foram buscar o quê? Um Jesus que estava o quê? Mas há uma coisa. Por que essas mulheres tinham amor por esse Jesus que estava morto? Vocês sabem muito bem, no capítulo 12, que Jesus já tinha sido ungido. E ele disse, essa unção é para o meu corpo. Só que quando você chega aqui, ouçam bem, que nós vamos ter aqui 3 pilares para formar um verdadeiro adorador. Elas saem pela manhã bem cedinho. Se fosse ao sábado, elas saíram à tarde. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus morreu, logo que ele morreu, já no fim da tarde do sábado, ele ressuscitou. Ele não ficou até passar o dia, como fala. Nós temos, eu não vou entrar nesse detalhe, mas se for pela a contagem hebraica, ele ressuscitou logo no fim do sábado à tarde. E quando essas mulheres vão buscar a Jesus, ouçam bem, elas vão buscar a Jesus Cristo, elas têm a ideia de que ele é um homem morto. Elas queriam pelo menos, porque adorador de verdade, ele quer o culto, porque tem irmão que diz assim, eu só quero adorar só se tiver coisa boa. Mas crente de verdade, ela disse, não, nem que ele esteja só um defunto, mas ele curou, ele abençoou, ele fez tudo. Nós queremos ele aqui. Deixa ele bem aqui, nós queremos adorar. Até ele morto, nós queremos adorar. E elas pegaram e foram para lá. E quando elas vão chegando pela manhã, a Bíblia diz que para facilitar, olhe para cá, Deus vai abençoando o adorador quando ele se dispõe. Quando você chega aqui no texto, a Bíblia diz que elas foram adorar, aliás, elas foram buscar e ungir o corpo do Senhor. Mas no meio da caminhada, elas se preocupavam, quem vai tirar a pedra? Quando você se dispõe a adorar, olha, venha para o culto mesmo que tu tenha mole, venha para o culto mesmo que tu esteja lascado, venha para o culto mesmo que tu esteja acabado, venha para o culto mesmo que tenha problema em casa. Enquanto você já vem, o Senhor já vai trabalhando, ele já vai abençoando, ele já vai mandando tirar a pedra. Elas foram, porque Jesus não estava mais lá. E ele não precisava de anjo para tirar a pedra para ele, porque se você pegar João capítulo 20, verso 19, a Bíblia diz que as portas estavam trancadas e quem foi que entrou lá? Jesus. Aí Jesus passou e disse, Shalom, Pai, seja convosco. Aí todos estavam dentro da sala. Como foi que tu passou por onde? Não, ele já era Deus Todo-Poderoso, nada ia deter ele. Ele passou pelas paredes, ou seja, então ele não ia precisar de um anjo para tirar a pedra para ele. O anjo foi lá para remover a pedra para as mulheres. Quando eles vão, o anjo vai, elas vão indo ao caminho e tem aquela preocupação. Quando elas vão chegando lá pertinho, queridos, aí observem bem. O anjo disse às mulheres, olha, não tenhais medo. Elas foram com medo, elas foram com temor, elas foram com os problemas. Mas quando elas foram, o anjo tirou a pedra e o anjo já estava dizendo para elas, não tenhais medo. Eu sei quem vocês estão buscando. Aqui começa a primeira coisa que é muito interessante, vocês atentarem para uma coisa aqui. Aqui começa a base de toda a estrutura do cristianismo. Toda a estrutura. Se você chegar a olhar para o islamismo, a olhar para o judaísmo, olhar para o cristianismo, são as 3 grandes religiões do mundo, aonde elas são unicamente adoradoras de um só Deus. Só que no judaísmo, eles adoram só Deus, sem o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Só adora Yahvé. Deuteronômio 6:4. Só Deus. O islamismo adora somente o seu Deus. E quando esse Deus é Alá, não é o nosso Deus verdadeiro. E quando você vem para o cristianismo, adora a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a base do cristianismo é Cristo. A estrutura do cristianismo é Cristo, só com um diferencial.
Quando vocês chegam nesse texto, a Bíblia diz que as mulheres chegaram lá e o anjo olhou para elas e disse: eu sei quem vocês estão buscando. Ele não está aqui, ele já fez o quê? Vamos lá, diga bem forte, ele já fez o quê? Então a base de uma adoração verdadeira, de um culto verdadeiro, de um louvor verdadeiro, começa com a consciência de que Jesus vive e de que ele reina para todo sempre. Queridos, isso aqui é o que traz a adoração. É o que traz a adoração. Você saber que o Cristo que você adora, ele é vivo. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Quando Jesus Cristo, ele vai, antes dele chegar, que o anjo diz, ele já ressuscitou, Maria Madalena ficou tão avexada que ela não esperou essa expressão, ressuscitou. Ela correu logo para dizer aos discípulos. As outras ficaram. Aí Jesus chegou. Quando Jesus chega, se vocês analisarem o texto, a Bíblia diz que naquele momento vai acontecer a primeira adoração. Isso é muito interessante. Quando você chega aí no versículo 9, a Bíblia diz que indo elas, adoraram a Cristo Jesus. Perceba bem, a primeira coisa, para você ser um adorador de Jesus de verdade, você precisa saber que ele está vivo. Você não vem ao culto adorar um Jesus morto. Você não vem ao culto adorar um profeta. Você não vem ao culto adorar um ser humano. Você vem adorar o Filho de Deus, aquele que está vivo. Quando você abre a sua Bíblia, em Apocalipse 5:3, a Bíblia diz, e viu toda a criação, debaixo da terra, em cima da terra, debaixo do mar, em todos os seus seres, dizendo ao que está assentado no trono, a ele ações de glória, a ele glória, a ele louvor para todos sempre. O Cordeiro de Deus vive, igreja. Então, a Bíblia diz que quando você olha, você tem que ter essa compreensão de que ele está vivo. Um adorador de verdade, a primeira consciência dele é que Jesus está vivo. Meu irmão, para você ir pregar no meio da praça, só se realmente souber que Jesus está vivo. Para você estar lá no meio do mato, e aí você sozinho dobrar o joelho e adorar, só se você tiver a certeza de que ele está vivo. Para você enfrentar cão, demônios, Satanás, só se você souber que ele está vivo dentro de você. Quem pode levantar as mãos e nesta noite ter essa consciência de que ele está vivo? Quando você lê Romanos 6:9, a Bíblia diz, sabendo que ele morreu e ressuscitou e já não morre mais, porque a morte não tem mais poder sobre ele. Quando você vai para 1 Coríntios 15:3, verso 4, Paulo diz assim, porque primeiramente eu vos entreguei o que eu recebi, que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele está vivo, meus irmãos. Então a primeira coisa, um adorador de verdade, ele precisa ter essa consciência de que Jesus está vivo. O anjo olhou para as mulheres e disse assim, vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos. Ele não está aqui, porque ele já... Quando você vai para Apocalipse 1:18, ele diz, eu vivo, mas eu já fui morto, mas agora eu vivo para todo sempre. Por que nós não adoramos a Alá? Alá é morto. Por que nós não adoramos a Maomé? Maomé é morto. E por que a gente adora Jesus? Por que a gente na praça, na rua, em casa, em qualquer lugar adora Jesus? Porque ele disse, eu fui morto. Eita glória. Eita glória. Quem glorifica a Deus? Eu fui morto. Vocês sabiam, irmão, se todo crente tivesse essa consciência de que Jesus vive, nós não teríamos culto frio,
nós não teríamos crente frio, nós não teríamos igreja mole. Agora, o problema, olhe bem para cá, é que nós não entendemos essa centralidade da teologia bíblica de que Jesus Cristo vive. Esses crentes, como eu falei agora há pouco aqui, por que eles sobreviviam temporais e crises e momentos difíceis? Porque eles sabiam que Jesus estava vivo. Vamos lá, eles sabiam que Jesus estava vivo. O que faz uma moça, o que faz um rapaz querer pregar em outro país, sabendo que pode custar a vida dele? Sabe o que é? Ele sabe que Jesus está o quê? Não é simplesmente eu pegar um violão e cantar. Não é simplesmente eu dizer assim, me dê tanto para eu cantar aí, que eu vou apresentar meu show adorando. Não, adorar Jesus, irmão, é tu olhar para o feiticeiro, é tu olhar para o drogado, é tu olhar para o homem cheio do diabo e dizer, Jesus pode te transformar. Por que ele pode? Ele está vivo. Só quem pode levantar as mãos. Diga comigo, ele vive. Ele vive. Ele vive. Grita a igreja, ele vive. Ele vive. Olhe para cá. Vocês sabem, pastores, como é que o mundo olha a nossa fé? Olhe para cá. Quando você lê Atos 26, depois você pode ler. As autoridades chegaram e disseram, tem um homem aí preso chamado Paulo. Tem muita cultura, não foi assim? Tem muita cultura, mas está doido. Ele anda defendendo um tal de um defunto, chamado quem? Olha como é que eles olham para nós. Anda pregando um defunto, chamado o quê? Jesus. Meu irmão, para uma pessoa olhar, você dizer assim para o seu professor, professor, Jesus quer te salvar. Para você dizer isso para ele, só se esse Jesus realmente viver dentro de você. Olha, para um pastor pegar um microfone e ir para o meio da rua. Um dia desse eu evangelizando, aí eu vi um irmão nosso, eu passei pelo rapaz, ele só não tinha tatuagem dentro dos olhos. E bebendo cachaça, sentado e a mala do carro aberta e o sonzão doido. E eu evangelizando mais os crentes. Aí eu disse, eu vou passar e vou ver qual é o crente que tem coragem de ir ali. E eu fiquei de longe. Aí nós passamos um monte de homens bebendo. Quando dá fé, lá vem um irmãozinho e entra no meio deles. Boa tarde, senhores. Eu sei que você está bebendo sua cachaça, mas eu quero falar que Jesus te ama. E entregou o folhetim, entregou. Irmão, para uma pessoa daquele jeito entrar no meio daquilo ali, daquela bagaceira, é só se tiver a certeza de que Cristo vive na vida dele. Então a primeira coisa para você adorar Jesus, você tem que ter a certeza que ele está o quê? Vivo. Ele está o quê? Vamos dizer bem forte. Ele está o quê? Vivo. Agora, a Bíblia diz, indo elas. Agora vem aqui, olha. Aqui no verso 7. E depois, imediatamente, e dizer aos seus discípulos, ele já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. O adorador, para ele adorar Jesus, ele tem que ter consciência que Jesus não anda atrasado, que Jesus não anda atrás dele, que Jesus não anda pedindo favor para ele, que Jesus... Irmão, quando você for adorar a Deus, saiba que ele, antes de tu chegar primeiro, ele já saiu, ele já está lá. Vocês entenderam como é as coisas? Não trate Jesus como Jesus fosse teu brinquedinho. Não trate Jesus como se Jesus... Porque tem gente que chega para ele e aí fica com as conversinhas para Jesus. Jesus, quando ressuscita, ele chama as mulheres e diz, olha, lá em Mateus 26, 32, quando ele estava vivo, ele disse, eu vou morrer, vou ressuscitar e eu quero que vocês vão para a Galileia. Quando ele ressuscita, ele não quebra a palavra. Ele diz, vai lá e avisa aos meus discípulos que eu vou para a Galileia. Por que a Galileia? Porque, em primeiro lugar, eles não iam ser perturbados pelas autoridades na Galileia. Por que a Galileia? Porque Jesus tinha dado a palavra que ele haveria de ir para a Galileia. Então, ele teria que ir para lá. Por que a Galileia? Ele falou que ia estar lá. Ou seja, eis que eu vou adiante de vós. Se vocês pegarem essa palavra proago no grego, essa palavra ela tem dois sentidos, mas eu quero falar só do segundo. Quer dizer, antes de você chegar, ele chega primeiro. No grego, essa palavra é, antes de você existir, ele já é o quê?
Quando ele diz, eu vou adiante de vós, ele está dizendo, se tu for na frente, eu já estou lá primeiro. Se tu virar para trás, eu estou lá. Porque antes de você existir, eu já existo. Quem glorifica? Eita, que você adorar! Irmão, olha para cá, olha para cá. Quando você olha a sua Bíblia, lá a palavra do Senhor, quando você medita nela claramente, irmão, você pode observar. João 8,58. É por isso que o pessoal tem raiva de crente e não quer saber, porque as coisas complicam para a gente. Olha, Jesus chega e diz assim, e respondeu-lhe Jesus, João 8,58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, antes que Abraão... Vamos lá. Antes que Abraão existisse, vamos lá, diga isso, antes que Abraão existisse. Quando você vem para Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, como é que diz lá? Apocalipse 1, 8. Eu sou o... Olha, vamos lá, é Bíblia. Vocês sabem que meu estilo é esse aqui. Quem quiser mandar cair fogo, quem quiser derrubar anjo, pode derrubar, o meu é esse aqui. Eu acredito que se a palavra não mudar a tua vida, outra coisa não muda. Porque Hebreus 4,12 diz que ela é viva e é Pronto, é a palavra. Jeremias 23, 29, ela é como martelo que quebra. Se tu abrir, ela opera. Quando ele diz, eu vou adiante de... Nessa expressão grega, nesse verbo, ele está dizendo o seguinte, eu estou na frente, mas antes de eu estar na frente, eu estou lá atrás. Aí no Apocalipse 1,8 ele diz, eu sou o Alfa e eu sou o... Vamos lá, eu sou o Alfa e eu sou o princípio. Vamos lá, o princípio. Pronto, se você pegar, por exemplo, o alfabeto todinho hebraico, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, He, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Sam, Ain, Pe, Fet, Sad, Kof, Re, Shin, Sin, Tav. Do Aleph ao Tav. Da primeira letra do alfabeto hebraico, a última. Ele está dizendo, se tem princípio, se tem fim, se tem linha, se tem começo, quem manda sou eu. Eu estou na tua frente. Se você pegar a primeira letra do alfabeto grego, alfa, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, omicron, pi, rho, sigma, tal, y, phi, ki, psi, ômega. Ele diz, quem controla o princípio e o fim, ele está fora do tempo, ele é atemporal, sou eu. Antes que tu chegue, eu já cheguei. Se está atrás, eu também estou. Antes que Abraão existisse, eu... Então se cala, Maomé, esta noite, porque tu está no buraco. Ele controla o princípio e o... Eita. Irmão, se cada crente... Isso aqui é adorador, você chegar na igreja. Eu não fico, não. Adore, gente. Eu já vi cantor dizendo, pelo amor de Deus, adore. Irmão, se você pedir, pelo amor de Deus, para um crente adorar, ele não sabe quem é Jesus. É ou não é? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 12, 41, 42. Olha o que Jesus Cristo disse. A geração dos ninivitas, os ninivitas se levantarão com essa geração e a condenar, porque ouviram a mensagem de Jonas e se converteram. Eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha de Sabá saiu da sua terra para ouvir a sabedoria de... Eis aqui quem é o quê? Então, se ele está fora do tempo, é antes do tempo, manda no tempo, controla o tempo, aí por que tu não adora ele como merece? A questão é porque é o seguinte, eu tenho que conhecer toda essa estrutura bíblica. Quando ele diz, eu vou adiante de vós, ele está mostrando quem ele é. Aqui eu li um teólogo que diz, Jesus está dizendo assim, eu sou o pastor que guio vocês. Não se preocupem, não tenham medo de nada. Eu sou o pastor que conduzo a vida de vocês. Então pronto, se entregue. Senhor, eu estou aqui. Se for para morrer, Jesus. Tem coisa que a gente não quer entrar, não é assim? Tem coisa que a gente tem medo, que eu não vou mentir aqui. Porque tem irmão que diz, irmão, pois eu estou no óleo, eu estou no fogo, eu não tenho medo. Nada, é só conversa tua. Porque até o Ananias, que Deus mandou ele orar para o Paulo, ele estava com medo. Vamos deixar dessas mentiras. Porque tem irmão que fica, pois é, o pastor, eu tenho uma coragem. Nada, todo mundo tem medo.
Deus chamou Gideão, está lá no capítulo 6, 7. Gideão, vai libertar meu povo. Ele disse, eu vou, mas eu quero uma prova. Eu disse, mas eu não estou te mandando. Pois amanhã eu quero que o algodão amanheça molhado e a terra enxuta. Deus botou. Não, eu não vou assim não. Eu quero que amanhã a terra esteja enxuta e o algodão. Aí Deus mandou. Aí Deus disse assim, ainda estou vendo que tu está com medo, desce no arraial. Aí desceu. Deus tratando com medo dele. Só que tinha uma coisa em Gideão que Deus contava com ela. Gideão tinha medo, mas ele não queria fugir. O problema é quando você tem medo e quer fugir. Gideão tinha medo, mas ele queria ir. E com o teu medo, se tu tiver medo, mas se tu entrar, Deus te abençoa no meio da batalha. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Vamos lá. O poder de Deus se aperfeiçoa onde é? O Karl Barth dizia que toda pessoa que se acha uma desgraça, Deus enche ele da graça. Quanto mais você se acha pequeno, quanto mais você se acha fraco, aí você vem para cá, aí Deus te enche da graça dele, porque ele abençoa quem assim faz. Então olha para cá, esse homem, as mulheres quando viram ele ressuscitado, ele diz, vai e diz aos discípulos, eu vou encontrar vocês na Galileia. O Senhor Jesus deu toda a orientação. Mas o texto prossegue, irmãos. Quando vocês chegam aí no verso seguinte, a Bíblia diz que as mulheres, quando viram ele, adoraram. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês participem aqui comigo. Por que que as mulheres agarraram os pés de Jesus e disseram, tu não sai mais daqui, nós te queremos. Ninguém mandou elas se dobrarem, ninguém mandou elas agarrarem os pés de Jesus. Foram elas mesmas que correram. Por que que elas adoraram Jesus desse jeito? Participem comigo. Por quê? Que ele estava vivo. Mas por que que ela fez aquilo sabendo que ele estava vivo? Você já disse a verdade. Mas ele estava vivo. Só que você vai ver daqui a pouco o cantor Ednan, né? Ednan. Ele mesmo vivo, a Bíblia diz que uns creram e outros fizeram o quê? Duvidaram. Mas tudinho era discípulo do homem. A igreja está cheia de crente assim. Tem muito aqui hoje. Chega, olha, vocês podem pensar, a gente chega no culto, é uns cultos velho frio, não é assim? É uns cultos mole. E às vezes até tem a batucada, que batucada não é sinal de adoração que está trazendo presença de Deus. É ou não é? Eu fui para um culto pregar numa igreja, não vou dizer o nome, que foi mais de 1 hora de louvor. Eu já era cansado. Que até 2, 3 dá, agora depois vai cansando. Tudo demais, irmão, enjoa. Tudo demais, até pregação. Tem dia que eu chego na igreja, eu quero terminar o culto cedinho. Vou terminar cedo hoje, todo dia tem culto, não é assim? Porque a essência não está no que você faz, a essência está no que ele é. E o grande problema é que a igreja está fazendo coisa demais. Howard diz que a igreja está morrendo na sua própria atividade. É crente morrendo só nos programas que tem. Vocês sabiam dessa? É tanto programa que quando chega no domingo à noite, por exemplo, a orquestra ensaia, depois que termina a escola dominical, ensaia até 4 horas. Aí quando ensaia até 4 horas, não evangelizou ninguém, não chamou ninguém para o culto. E os nossos cultos é só o mesmo crente assistindo. Aí quando chega lá uma programação bonita, um louvorzão bonito, aí diz aqui é para esquentar o negócio. Mas se você não sabe quem é ele de verdade, tu pode cantar 3 horas, 10 horas, 20 horas. Tu pode botar fumaça, tambor, tu pode chamar pastor Zé, tu pode chamar quem tu quiser, não vai prestar. Eu vou já mostrar para vocês. Quando elas caíram nos pés dele. Oh, aleluia. Irmãos, ele só chegou assim. Ele não disse nadinha. Ele só chegou e disse assim, shalom. Não foi? Eu saúdo, shalom. Se fosse de manhã, boquetové. Shalom. Aí elas, é ele. É ele. É ele. Ele só disse como?
Shalom. Eu saúdo vocês. Observe que tem uma coisa interessante aqui. Elas não agarraram o anjo. Quando o anjo disse, vocês, eu sei a quem vocês? Mulheres inteligentes, elas saíram para ungir o corpo de quem? Tem crente hoje que na adoração ele quer agarrar o anjo. Ele não quer agarrar Jesus. É por isso que eu estou dizendo para vocês. Anjo, irmão, anjo não cura, anjo não opera milagre, anjo não salva, anjo é menino de recado de Deus. Vai, entrega lá essa bênção, meu filho está orando, vai. E volta ligeiro. É assim, pronto, é só isso. Anjo é menino de recado de Deus. Está lá em Hebreus 1,14. Farei dos meus anjos é só mensageiro. Até quando João viu o anjo que ele foi, porque tem hora que a gente erra. Até a gente também que é pastor. Já viu um bocado de pastor dizendo, é o seguinte, eu fui participar do encontro fulano de tal, e eu tenho 30 anos de crente. Um dia eu vi um pastor, e eu participei do encontro de renovação, e eu mudei. Quer dizer que 30 anos de crente, lendo Bíblia, tu nunca mudou. Aí um encontro te muda. Irmão, é falta de Bíblia demais, irmão. Não é assim? É falta de coisa. Um dia eu vi um. Aí tudinho, aí quando apareceu aquele negócio, e aí pronto, e os crentes atrás, diz, irmão, tem um encontro aí, irmão. É tremendo. Tremendo é isso aqui. Sabe o que é tremendo? É a tua experiência própria com Jesus. Quem glorifica a Deus? Quem crê que Ele está vivo? Jó 19:25, ele abriu a boca quando tudo estava se acabando. Eu sei que o meu Redentor vive, vive, vive. Levanta a tua mão quem crê nisso. Enquanto você levanta as mãos, esse Redentor que é vivo, ele está aqui para te curar, para te abençoar. Aí segura ele. Elas caíram na hora que ouviram a voz dele. Agarraram ele, seguraram ele e fizeram o quê? Adoraram. Sabe por que elas adoraram? Primeiro, elas conheciam Jesus. E agora, sabendo que ele estava vivo, elas entenderam que se cumpriu toda a profecia nele. Elas sabiam que ele não era um ser qualquer, que ele era Deus. E agora elas disseram, nós não queremos que você vá embora. E agarra. Teve uma hora que ele teve que dizer, me solta. Eu ainda não subi. Daqui tu não sai, Jesus. Ei, irmão, crente chegar no culto. Deus, eu quero te agarrar aqui hoje. Jesus, eu quero me acabar na tua presença. Você já saiu de casa assim? Jesus, eu vou para o culto hoje, porque os cabras do mundo, eu vou me acabar nessa festa hoje, não é assim? Eu vou beber até o dia amanhecer, lá fora é assim. E por que tu não faz para Jesus? Jesus, eu vou chegar nesse culto hoje, eu vou botar... Não, tem delas que sentam aí. Aleluia, Jesus. Não dê não, irmão, faça isso não. Não faça não. Né? Faça isso não. Faça não. Aí tem umas que tem uma etiqueta, né? Aí pronto. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Jesus. Glória a Deus. Faça não. Faça não. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu e de toda a tua força e de todo o teu. Para ele, irmão, você tem que rasgar a boca. As autoridades chegaram para o homem e disse assim, rapaz, tu dá glória a Deus, esse homem é pecador. Ele disse, rapaz, eu lá estou me importando, eu estava aqui doente, tu nunca me curou, tu nunca me curou, tu nunca me curou. Ele chegou e disse, tu está curado, e tome glória ao nome dele, tome glória, e tome glória. Só quem veio adorar ele aqui esta noite. Então, em primeiro lugar, você tem que adorar ele, porque ele está vivo. Diga comigo, Jesus. Diga, igreja, Jesus vive. Olha para mim aqui. É filmado aqui, é? Está sendo filmado aqui? Olha para mim aqui, ó. Nós não atacamos religião de ninguém. Você pode servir quem você quiser. Agora nós servimos o Jesus que é. Diga bem forte para eles ouvirem. O Jesus que é. O Jesus que é. O Jesus que é. O Jesus que é. E se tu tem medo de demônio é porque tu queres. Porque ele disse claramente em Mateus 10. Ele disse, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões. Eu dou autoridade. Mas tem que saber que ele está. Que ele está.
Ele está vivo. Adore a Ele, pois você sabe que é aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Mas quando você olha nesse texto, agora vamos lá. Olha o verso 17. E quando viram vamos lá. E quando viram, adoraram. Mas outros duvidaram. Senhores pastores, os maiores exegetas do Novo Testamento do mundo têm procurado saber quem era esses que duvidaram. Parece que Mateus, ele vai ter um pouco de educação, e ele diz assim, e alguns que o viram duvidaram, alguns. Parece que ele quer tirar de cena. Há alguns que querem trazer isso aqui para 1 Coríntios 15, aqueles 500 irmãos que Paulo cita, eles colocam isso aqui, olha como é interessante, eles pegam isso aqui e colocam para os 500 irmãos, mas não querem colocar para os apóstolos. Você já sabe o que eu quero dizer. Não vou mexer muito, não. Mas eu sei que aqui não tem. Agora, o que tem de pastor, que a adoração dele também no altar é fraca, é morta. Tem igreja aí que eu prego que parece que o pastor, ele está dirigindo uma sessão jurídica de um juiz. A cara mais feia do mundo. Zangado. Não dá um glória a Deus. A igreja fica glorificando. Ele aqui é assim. Parece que é o dono do culto. Parece que quem manda cair fogo do céu é ele. Jesus estava, aqui Mateus está dizendo, as mulheres adoraram. Tem crentezinho que aí no meio pula, glorifica, Jesus está vivo. É assim ou não é? Mas tem outros que ficam. Aqui não estou falando aqui não. Aqui eu falo com todo respeito. Mas deixa eu dizer uma coisa, se o povo que está vendo eu dirigir a igreja e ver que eu sou morto, irmão, eu digo lá na igreja domingo, eu digo, meus irmãos, camarada trabalha o dia todo, batalha o dia todo, aí ele está no tribunal, ele está na advocacia, aí chega domingo à noite, culto velho desorganizado, a banda não presta, o tocador está numa nota e o cantor está na outra. É assim ou não é? Aí pronto, na hora que vai falar no nome de Jesus, vai ler a Bíblia. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus aqui esta noite. Ver o que ele tem para nós, irmão. Ninguém vem mais não. Ninguém vem não. Eu já disse aos pastores lá da igreja, os pastores, domingo não pega pesado não doutrina não. Domingo é um culto de adoração, é de louvor. É um culto que você vai celebrar o Cristo, o Deus vivo. Adore a Ele, deixa o povo sentir a presença de Deus. Claro, com a Bíblia. Agora prestem bem atenção uma coisa que eu vou dizer aqui. A Bíblia diz que as mulheres adoram. Vamos lá, as mulheres fizeram o quê? Vocês sabiam que quase todo movimento, todo mundo só fala do Seymour, mas pegue aquela mulher da igreja quadrangular que fazia um grande avivamento também. Vocês sabiam que teve mulheres que instruíram até Seymour, lá da Rua Azusa? Irmão, pode observar, mulher gosta. Tem umas que são meninas mesmo. Tem umas que são, meio descontroladinha. Mas a gente vai ajudando elas, vai ajudando. Minha santa, não é assim não, né? Mas é mais importante é que as mulheres estão na frente. Irmão, só as mulheres aí, levante a mão, só as mulheres. Olha aí, viu? Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. As mulheres foram as primeiras que foram buscar quem? Jesus. Elas não sabiam que Jesus tinha. Vamos lá, elas não sabiam que Jesus tinha. Mesmo assim, elas queriam. Ela queria ele. Nós queremos pelo menos ver a cara dele. Se ele estiver morto, se ele estiver no buraco, nós queremos ver ele para nós derramar o perfume dele. Elas queriam ver ele de todo jeito, por isso que elas foram. Observe que quando elas veem Jesus, a primeira coisa que elas fazem é fazer o quê? Se joga nos pés de Jesus e faz o quê? Ela adora, ela agarra ele. Daqui tu não sai. Tu não deixa mais a gente.
Essas mulheres, irmãos, se vocês pegarem Lucas capítulo 7, a Bíblia diz que elas, além de sustentar o ministério de Jesus, eu não vejo a Bíblia citando no Novo Testamento, um homem sustentando Jesus. Mas eu vejo a Bíblia dizendo, as mulheres sustentavam. Agora cantou, sabe por que elas sustentavam? Porque quando a gente vai para Lucas capítulo 7, olha aqui, ó, a Bíblia diz que tinha uma que Jesus tirou quantos demônios? 7, vamos lá, quantos demônios? Eu quero é ver 7 diabos no teu couro, que não tem psicólogo e psiquiatra que tire, nem psicanalista, e Jesus tira, eu quero ver se tu não adora. Quantos diabos ela tinha? 7. Agora, irmão, quem foi primeiro que foi buscar? Maria e a outra Maria e as outras mulheres. E a Bíblia diz lá em Lucas 7, que andava atrás dele mulheres que tinham sido libertas, mulheres que tinham sido curadas, e mulheres ricas. Tinha as mulheres que a gente pensa que é só a irmã. Não, irmã, aquela irmã grita daquele jeito, é porque ela não é formada. E quem foi que disse que formação tem alguma coisa a ver com Bíblia? Tem irmã que diz, aquele ali, irmão, ela é juíza, ela é daquele jeito. Não, é porque Jesus não tirou ainda 7 demônios dela. No dia que Jesus tirar, não é assim? No dia que Jesus tirar, olha para mim aqui, tem irmã que ela é o seguinte, ela não adora. Agora, quando ela vai no consultório, o médico diz assim, olha, tu vai morrer. É novinha, bonitinha, o médico diz, tu vai morrer. Tem um tumor aí no teu seio. Aí ela sabe vir por círculo de oração, sabe ou não sabe? E agarrar os pés de Jesus. Aí ela grita pela vida dela, chora. Ela pede oração para toda irmã do círculo de oração. É assim ou não é? E ainda diz assim, se Jesus me curar, eu vou cantar nos 4 cantos do mundo. E por que tu não conta logo agora? E por que tu não segura logo ele agora? E por que você não adora? Vamos adorar, levante a sua mão e diga comigo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Segura ele, adora ele. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, a glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mulher, é tão interessante que quando você pega João 12 e também o próprio texto de Lucas, quando a mulher entra na sala, ela compra o melhor, o quê? Perfume e joga na cabeça de quem? Irmão, para você adorar ele, agarrando o pé dele, botando o melhor para ele, só se você souber quem é ele. Agora olhe para cá que eu vou finalizar dizendo uma coisa. O que elas fizeram com Jesus? Adoraram. Mas como foi que elas adoraram? Agarrando. Olha, esse negócio de tua adoração, essa tua adoração. Eu vou adorar Jesus do meu jeito. Tem isso não. Tem isso não. Quando ele te pegar aqui, ele te tratar. Quando Jesus curou, quando Jesus falou para a mulher samaritana, está lá no texto de João 4, que ela disse, Jesus, era o seguinte, não fala assim comigo não, que eu sou mulher correta. Disse, rapaz, não deixa eu entrar na tua bagaceira, que tu não presta. Está aí na Bíblia, irmão. É porque tem gente que é assim, pastor, eu queria vir aqui, mas você sabe, né? Pronto. As nossas igrejas têm muito aparato hoje, irmão, muito. Mas não tem a verdade para trazer a essência. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Jesus, quando revelou para a mulher samaritana, olhe para cá. Eu li um teólogo que disse que ela começou vendo ele um judeu. No meio da conversa, ela viu ele um profeta. No meio da conversa, ela viu ele um Messias. E quando Jesus mexeu com ela, o que foi que ela foi fazer meio-dia lá no poço? Vamos lá. Ela foi fazer o quê? Sim, mas por que ela foi meio-dia? Porque ela tinha uma vida toda bagunçada. Olhe para cá. Mas quando Jesus falou com ela, o que foi que ela fez? Jesus mexeu tanto com ela que ela largou o balde e mesmo meio-dia ela correu e foi aonde? Ela entrou na cidade. Irmão, quando Jesus entra, é isso que eu quero dizer que é adoração. Quem glorifica a Deus?
Esse negócio, olha, tem umas igrejas aí que criticam pentecostal, mas você chega nela e quando eles vêm pregar, um dia tinha um que eu não vou citar o nome por respeito, um doutor foi pregar na igreja. Aí pronto, e a glória descendo e o fogo, ele disse, pastor, eu estou gostando de estar aqui. Eu disse, aqui é bom. Aí ele disse, rapaz, a gente sente uma energia. O que é isso? Aí me deu vontade de eu dizer, é o que tu não crê, dono no Espírito Santo. Isso é poder de Deus. A mulher samaritana, quando ela entrou, ela já entrou como na cidade. Gritando, vinde e vede um homem que disse tudo sobre a minha. Isso é adoração. Adoração é você fazer com a alma. Adoração não é pé, é mão, é corpo, é braço. Adoração é boca. É extravasar o que está pelo lado de dentro. Romanos 6,13, Paulo diz, apresentei os vossos corpos como instrumentos a Deus. Olha, irmão, quando você puder abrir a sua boca e dar glória, dê glória. O quanto você puder levantar a mão, tem irmão que até anda dizendo assim, irmão, eu sou o seguinte, no culto eu não gosto de estar com esse pregador fica... Pois eu sou o seguinte, irmão, se o pregador está lá na igreja, eu sou pastor de igreja, aí tem vezes que ele manda eu levantar 10 vezes, eu levanto, porque eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo para quem? Pronto, eu estou no culto. Eu estou no culto. Quem pode ficar de pé? Eu fico. Quem pode dizer glória? Eita, glória! Porque preste bem atenção. A Bíblia diz em Mateus 22, o nosso Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus de quem? É Deus de quem? E se o teu Jesus está vivo, tu vive ou não vive? Então dê glória, levante a mão, exalte, glorifique a Ele. Te adorarei, Senhor, mais uma vez. Então eu adorarei, sou adorador. Por excelência te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Olha lá. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Daqui. Em minha vida, quando chegar ali no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que calar minha vida, quando chegar ali no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar ali no céu, te adorarei. Quem pode dar glória a Ele? Quem crê que Ele está vivo, sente adorando a Deus. Aleluia. 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 Deixa Jesus batizar com o Espírito Santo. Deixa Jesus renovar em línguas estranhas. Abra teu coração para Ele, Ele está vivo. Adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei. A glória de Deus está aqui. Quando chegar ali no céu, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei.
Já que vocês ficaram de pé, fiquem de pé. Eu vou encerrar dizendo uma coisa aqui. Bem baixinho o teclado, bem baixinho. Olha para mim aqui. Pode ficar tocando, mas bem baixinho, viu? Por favor. Olha para mim aqui. As mulheres viram Jesus e adoraram. Os homens viram Jesus. Alguns duvidaram. Poucos, ouçam isso. Poucos adoraram. Olha para mim aqui, só um minuto, bem baixinho o teclado. Senhores pastores, líderes, só tem um que pode revelar o que é adoração para nós. Escutem bem essa. Vocês se lembram que eu comecei aqui dizendo para vocês que adoração não é um programa, adoração não é uma emoção. O Salmo 100, verso 2 diz: sabei que o Senhor só sabe adorar quem sabe quem é Ele. As mulheres sabiam, pastor, quem era Jesus. É por isso que eu disse aqui, você pode montar o melhor programa. Você pode colocar os melhores músicos, que é muito importante. Ninguém vai tirar isso. Eu amo música. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se todo esse aparato fosse a revelação divina, não vai durar um ano. E você vai sempre precisar renovar o seu programa. Dave Hansen, autor de um livro, se vocês puderem depois comprar, ele diz no livro dele, parece que é pastor do século 21, ele diz que chegou nos Estados Unidos e foi substituir um pastor. E esse pastor era doutor, muito intelectual. E ele disse: meu Deus, como é que eu vou substituir esse pastor? Ele é muito culto. E lá nos Estados Unidos é comum ter a casa do pastor e a biblioteca fica na igreja. E ele disse que foi para a biblioteca. E quando ele chegou lá, ele via as grandes obras desse pastor. Via tudo. E ele puxou a gaveta e viu vários planos dele. E ele disse: meu Deus, esse homem tinha muitos planos. Olha como é lindo. E aí ele disse que de noite, preocupado, Deus falou com ele. E disse para ele: você viu o tanto de plano que ele tinha? Quanto tempo ele passou aqui? E veja como está a igreja. Se fosse com o que ele tem, que eu pudesse fazer minha obra marchar, a obra estava marchando. Eu te trouxe aqui, é porque eu quero a revelação minha, e não o que ele tem. Quando a gente diz assim, os hinos da harpa estão arcaicos, é bom mudar. Essa pessoa que já começa com isso, não sabe quem é Jesus. Porque os hinos da harpa já começa dizendo: ser valente, pelejando por Jesus. O irmão cantou aqui: ó, com cego andei, perdido vaguei. A questão é que muitos estão vindo apenas para uma adoração de show, uma adoração de momento. Por isso, senhores pastores, líderes e igreja, muitos discípulos andaram com Jesus. Mas Jesus ressuscitado, eles não acreditaram. E fizeram o quê? Duvidaram. Olhe para cá. E se você tenta tirar para colocar nos irmãos, João desfaz isso. Porque lá em João capítulo 20, Jesus chega e diz: Tomé, que negócio é esse? Vem cá, Tomé. Olha o que é adoração, escute bem. Toca aqui em mim, tu não disse que quer tocar? Tu não disse que queria me ver? Quando Jesus falou, ele caiu. E deu a maior expressão teológica do mundo. Está lá no capítulo 20, verso 28. Senhor, olha, Senhor
meu. E o que mais que ele disse? Senhor meu. Para um crente abrir a boca, para ele chegar e dizer Senhor meu, e Deus, só se for revelado. Senhor meu e Deus meu. João 4:24 diz: Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores adoram o Pai como? Em espírito e em que mais? A adoração não se dá na carne. Toda adoração, escute essa, seja ela mística, seja ela satânica, seja ela qual for, toda adoração só se dá no mundo espírito. Agora a nossa é diferente. Em verdade, é porque é na palavra. E conhecereis João 8:32, e a verdade. Quem tem a verdade chega num culto, olha para mim aqui. É impossível uma irmã que conhece Jesus, ela dobrar o joelho, aí no culto que ela chega com um bloco na boca e dobrar o joelho, quero ir Jesus, eu vim para esse culto. Faz isso não. Tem reverência. É impossível. Quem conhece a Jesus, irmão, isso aqui é tão pesado. Olha, eu não tenho. Você pode fazer. Tem irmão que a gente chega na casa dele, ele está lendo a Bíblia, vai começar correndo a televisão ligada, passando novela, e ele conversando e lendo a Bíblia. Quem conhece a Jesus sabe que ele merece toda honra e toda. Em primeiro lugar é Ele. É Ele. Porque Ele vive. Se nós quisermos uma adoração de verdade na igreja, vamos pregar essa verdade para a gente ver crente gritando, que nem Tomé, levantando as mãos e dizendo Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Antes que eu ore por você, eu quero saber se tem alguém que quer se encontrar com Cristo agora, para adorá-lo em espírito e em verdade. Tem alguém? Se tem alguém, levante a mão onde você está. Tem? Você quer? Essa jovem aqui. Mais alguém, levante a mão. Mais alguém, levante a mão. Mais alguém. Vamos lá, eu sei que tem pessoas. Olhe para mim aqui que eu vou já dizer algo para você. Mas eu só vou dizer depois que orar pelas pessoas que estão aceitando Jesus. Tem uma pessoa aqui. Lá em cima, tem mais alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Tem mais alguém? Tem mais uma pessoa? Isso, o irmão fica aí pertinho, que você mesmo vai orar por essa pessoa. Você é adorador de Jesus? Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver. Mais pessoas. Quem levantou mais as mãos aí? Mais outra pessoa aqui. Vamos lá. Mais outra pessoa. Quem mais? Tem muita gente, irmãos. Outra pessoa aqui. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus? Olha, se os irmãos puderem, aí a irmã anotar o nome dessa pessoa para visitar. Vamos lá. Mais alguém? Onde tem? Lá em cima, outra pessoa. Lá em cima, outra pessoa. Eita glória. Culto só é culto onde há salvação, meus irmãos. Vamos lá, mais vidas. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Aqui ao lado. Onde tem mais? Quem mais? Mais uma pessoa. Levante as mãos, nós vamos orar. Levante as mãos. As pessoas que vão aceitar Cristo. Pai, perdoa os pecados destas pessoas. Que elas possam agora viver em comunhão contigo. Que o inimigo não tenha mais poder sobre elas. Deus eterno, abençoa. Escreve o nome no livro da vida e da vitória.
Em nome de Jesus. Agora, eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu ouvi aqui o pastor falando, o prefeito falando. Vocês querem sacudir essa cidade? Quem quer sacudir essa cidade? Não, eu estou falando de sacudir mesmo. De sacudir. De ir para a rua, de gritar em cada bairro. Você quer? Vamos dar as mãos, todos juntos aqui. Uma corrente de fé. Aqui, lá em cima, aqui no púlpito. Vamos lá. Vamos lá. A glória de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. Você que está aí ligadinho à mão do seu irmão, da sua irmã. Cantou, o que tu tem aí para nós? Para cantar um de adoração aí com a igreja. Olha, você que ligou a mão do seu irmão agora. Você tem autoridade de Deus para orar e repreender essa enfermidade. Mesmo aí agora. E Deus quer levantar adoradores que tenham o nível de Elias. Que não tenham medo de dizer que o nosso Jesus é o único. É ser igual. Vocês vão sair deste evento mais cheios de Deus, batizados no Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Vai. Morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia, agonesa, o céu te adora, contempla a tua glória, pois ressuscitaste de está. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, pois ressuscitaste vive está. Levante as mãos unidos, unidos. O nome de Jesus. Espírito de poder, de graça, de unção, de autoridade, de glória. Enche essa vida agora. Enche essa vida agora. Deixa Jesus te renovar. Deixa Jesus te encher de poder. Repreendemos o espírito de divisão. Repreendemos o espírito de contenda. Em nome de Jesus, nós não vamos nos combater. Nós não vamos combater um ao outro. Nós vamos combater o pecado. Nós vamos combater o pecado. Em nome de Jesus. Agora, vire para o seu irmão. E você que estendeu a mão, coloque a mão na cabeça dele. É você que vai orar por ele e por ela. Vamos lá, todos. Onde você está? Coloque a mão, vire de frente para ele. E coloque a mão na cabeça dessa pessoa. E comece a orar por ela aí. É você mesmo. Se Deus está aqui, se Jesus está aqui, Ele vai te usar com o dom agora. O dom da cura. Ele vai te usar com o dom de profecia. Ele vai te usar com o dom de revelação. Ele vai te usar nesta noite. Essa pessoa que está com câncer, você está com a mão agora sobre ela e o Senhor manifesta os dons de curar por você agora. Agora, agora, agora. Essa pessoa que está com depressão, você que está com a mão sobre ela, essa depressão sai agora. Essa pessoa que está oprimida, escravizada por Satanás. A glória de Deus está na tua vida. A glória de Deus está na tua vida. A glória! Ore, 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 ore. Ore por ela. A glória de Deus está invadindo aqui. O poder de Deus está invadindo aqui. O teu
nesse nome. A glória de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. Que Jesus te cure agora. Que Jesus te liberte agora. Ei, Jesus te cura. Jesus te cura. Maior que tudo é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome. Só a igreja agora dizendo poderoso esse nome é. Só a igreja bem alto. Vamos lá. Poderoso esse nome é. Não há demônios. Não há. Olha para mim aqui. Olha para mim. Não tenha, gente. Olha para mim aqui. Não tenha medo de magia negra. Não tenha medo de feitiço. Olha para mim aqui. Tem crentes que anda dizendo: meu Deus, fulano de tal, olha para cá. Quem estiver me ouvindo pode pegar minha unha, pode pegar meu cabelo, pode pegar uma roupa minha, pode botar aonde tu quiseres. A minha Bíblia diz no Salmo 91, a partir do verso 7 até o 10, levanta a tua mão, praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu sou o Senhor que te guarda. Olha a igreja, Números 23, e quando você lê o 24, contra esse povo não adianta encantamento, não adianta mandinga, porque o sangue de Jesus, o nome de Jesus, diga poderoso, Esse nome é. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. A morte venceste. O céu do tumba vazia agora está. O céu te adora, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável. Reinarás, teu é o reino, tu é glória, acima de todo está. Poderoso, poderoso esse nome